Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Bom, eu vim gravar esse vídeo para relatar hoje uma experiência fora do corpo, tá? Pessoal, foi uma situação tensa para mim, complicada. Por quê? Porque a gente quando sai assim fora do corpo, quando tem uma experiência desse naipe de treta, de desarmonia ou de raiva, né? A gente manifesta tudo que tá dentro da gente, né? E assim, a gente carrega muita coisa dentro desse coração indomável, né? Que eu falo que é igual um cavalo selvagem. Esse corpo astral nosso, muito doido. Que a gente não domina, né? Principalmente as emoções pesadas, né? No sentido negativo. Então, o que que acontece? Quando a gente verifica uma manifestação que a gente percebe negativa assim fora do corpo, isso dá uma frustrada na gente, né? E dá uma baqueada, porque você vê do que você é capaz, daquilo que você carrega, né? De uma situação que às vezes você achou que estava resolvida e de repente aquilo vem à tona, né? Essa experiência que eu tive fora do corpo, eu vou relatar exatamente para vocês, mas eu não sei exatamente se foi uma experiência direta, no sentido de estar realmente com aquelas pessoas fora do corpo e acontecendo ali aquela situação que eu vou contar, né, que é a nível pessoal, ou se de fato foi uma simulação, tá? Para que eu passasse por aquela situação, para eu ver assim como que eu iria me sair, né? E até mesmo existe muita simulação no astral, onde você passa ali um contexto e você está sendo monitorado, tá? E a gente, pela rememoração, acaba então identificando, putz, né? Eu preciso limpar isso, olha, isso está me atrapalhando de alguma forma. Enfim, tá? Tudo é válido, né? Ainda que tenha sido simulação ou de fato uma experiência direta, tá? Foi bem interessante, numa casa que como se fosse minha, tá? E eu tive uns picos de lucidez e eu quis olhar a estrutura da plasmagem no astral, porque eu sabia que eu estava fora do corpo. E aí eu pensei, falei, caramba, deixa eu olhar esse lugar que eu tô. E aí eu comecei a olhar para os cantos, janela, eu queria ver, né, como é que estava plasmada a energia estruturalmente. Porque a gente começa a ter experiência fora do corpo, a gente não foca em algumas coisas, porque é difícil manter a lucidez. E tem muito mais coisas que você vai querer fazer do que ficar olhando a estrutura das coisas, né? Por exemplo, nossa, como que é, sei lá, um copo, um duplo do copo, né? E você olhar aquilo e analisar. Então eu quis mais ou menos fazer isso. Num lapso, assim, de lucidez que eu tive, eu foquei e comecei a ver que tinha uma plasmagem muito bem feita, tá? Que era essa estrutura que eu tava dentro, né, dessa casa. E tinha alguns pontos que tinha umas curvas, tá? Como se fosse... Cara, a minha impressão era como se fosse um programa de computador de modelagem 3D, 4D, sei lá, que você estica assim na mesa, né? Quando você faz o desenho na caneta, na tablet, e você no programa vira assim as coisas, você consegue pegar uma coisa que é reta e encurvar ela. É muito doido isso. E aí no astral eu vi isso. Eu vi alguns pontos que não poderiam ter essa estrutura aqui no físico, porque aqui a gente tem um padrão, entre aspas, né, sei lá, de construção. E no astral não, era uma plasmagem de energia, então não segue, entre aspas, um padrão perfeito, né, não sei. São, assim, comentários, tá? Mas o importante que eu acho não foi isso. O importante é que eu estava dentro ali desse lugar e chegou, eu não vou dar nomes, mas chegou uma pessoa, tá? Ali, que é da minha convivência, vamos pôr assim, e começou tipo assim, é como se a pessoa não tivesse me avisado que viria pra minha casa. E aí, eu fiquei muito incomodada com duas situações. Uma, porque
essa pessoa estava com uma visita e eu queria muito ver a visita que estava na casa, que estava com essa pessoa e não me avisou. E essa pessoa estava na minha casa e foi sem avisar. E assim, eu fiquei muito brava, porque eu queria, por exemplo, ter uma atenção maior dessa outra pessoa que estava de visita na casa desta outra, que foi lá. E eu comecei a colocar que eu tinha uma importância pessoal. Por exemplo, sabe quando você faz muita questão de alguém e essa pessoa, às vezes, ela não retribui a você o carinho que você tem por ela? Uma pessoa que você faz questão e a pessoa não retribui dessa forma. Gente, isso é normal, né? Não dá para cobrar dos outros aquilo que a gente faz. Só que nessa situação que aconteceu, eu tive isso, eu fiquei triste e incomodada, né, da visita da pessoa não ter avisado que estava, por exemplo, na cidade, que eu queria vê-la, entendeu? E essa pessoa que foi na minha casa sem avisar, eu fiquei muito brava. E eu comecei a tocar ela dali. Falei assim, ó, eu não quero você na minha casa, tá? Você não é bem-vindo aqui. E eu falei isso de uma forma muito, muito bruta, muito fria. E eu comecei a empurrar essa pessoa. Falei, ó, por que a pessoa que veio te visitar não me falou que viria? Porque eu sou uma pessoa. Tipo assim, eu sou uma pessoa. Tipo, eu tenho sentimentos. Eu tenho os meus sentimentos, né? E eu comecei a discutir isso, né? Com aquela consciência com a pessoa que estava ali, né? Achando ruim da forma como, elas no total estavam me tratando. E eu comecei a ficar muito nervosa. E aí, eu não queria uma intermediação entre a minha relação com essa pessoa que eu gostava, que eu gostaria de estar junto ali, né? Visitando ali. Tá? Acho que vocês entenderam, né? Ficou meio confuso aqui, mas é o melhor que eu posso explicar para não colocar nomes aqui. Mas enfim, que eu me incomodei por quê? Porque eu só tava conseguindo, entre aspas, ter acesso, né, à pessoa que eu gostava por intermédio dessa outra, e eu não queria que essa outra estivesse no meio, porque não faz sentido eu ter uma relação com alguém de amizade e depender de outra pessoa para suportar isso, entendeu? Então foi isso que me incomodou. E aí, cara, eu virei o bicho, né? Eu trouxe tudo aquilo que eu tenho guardado, eu acho, de raiva ainda, ou de angústia com essa pessoa na fisicalidade, por coisas que possam ter acontecido, e comecei a empurrar, né, essa pessoa no astral, tocando ela para fora da minha casa. Comecei a ser muito fria e agressiva. E aí eu falei, ó, eu não quero você aqui, sai da minha casa, você não é bem-vindo aqui. Comecei a empurrar essa pessoa. E aí a pessoa percebeu que eu tava alterada e começou a me tratar de um modo tipo, calma, né? Igual um cavalo selvagem, quando você vem, né? Pra pessoa acalmar os ânimos. Nisso, eu comecei a retomar um pouco mais a consciência, ficar mais calma, porém extremamente incomodada, e aquela pessoa ainda não tinha saído da minha casa. Aí, o que aconteceu? Depois que aconteceu essa situação, nitidamente eu fiquei muito intensamente, né, densa. E eu fui no banheiro da casa para fazer xixi. No que eu cheguei no banheiro, eu olhei para baixo e comecei a ver como se fosse o meu xixi saindo, né? Só que de uma cor amarronzada, escura, como se estivesse com sujeira. E de uma cor muito estranha, gente. Começou a escorrer um caldo grosso, que não tinha aspecto líquido de xixi. Cara, eu levei o maior susto fora do corpo. Eu olhei para aquilo e falei, caramba, eu devo estar com algum problema nos rins. Comecei a... É pra você ver, eu já tive problema nos rins, né? Aqui na matéria, eu acho que eu voltei esse pensamento pro astral e eu falei, nossa, alguma coisa muito séria aconteceu.
eu vou adoecer. Eu não posso ficar assim. Olha isso. E eu começava a conversar comigo mesma, vendo aquela sujeira sair de mim, entendeu? Então, o que eu entendo que foi isso? Claramente, para mim, gente, isso aí foi uma limpeza, né? E eu vendo as minhas próprias energias, principalmente nos chakras inferiores, e eu exteriorizando isso para fora. E vendo isso sair de mim. Cara, eu fiquei em choque. Na hora que eu voltei pro corpo, que eu acordei, eu fiquei muito pensativa. Falei, cara, putz, eu não quero ter esse sentimento. Eu não quero agir assim, eu não quero guardar nada de ninguém. Sabe quando você não quer sair com o rabo preso com ninguém dessa encarnação? Só que tem coisas que não dá, tem coisas que as pessoas fizeram com a gente, o que a gente passou, e que fica arquivado. E que isso é difícil, às vezes, da gente processar de uma maneira muito rápida. Demanda um tempo, porque esse tempo, ele é maturidade, ele é consciência. Entende? Então não é da noite pro dia, né? Só que quando a gente está num processo de querer ficar bem, por exemplo, equilibrado, em partes, né? E tentar seguir a vida de uma forma mais leve, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira rápida. Porque a bagagem que a gente carrega é grande, devido a algumas coisas, e não só a bagagem, mas a intensidade daquilo que a gente mesmo criou de negativo em cima dos eventos que aconteceram. Então eu vi que eu estou num processo de cura, né? Que eu estou lidando com isso, tá? De uma maneira assim, ainda dolorida em alguns aspectos dentro do meu inconsciente. E que, né? Existe uma situação que eu preciso ainda lapidar. E que eu faço isso de uma forma inconsciente, né? Minha projeção astral, ela me ajuda a compreender isso, né? E aí que a gente vê também que... né, que tem muita coisa pra gente limpar ainda, enfim. Mas é isso, né? Então eu voltei pro corpo, tô meio impactada, tô meio passada hoje. Eu tô sentindo um pouco o meu corpo estranho, assim. Mas acho que faz parte do processo, né? E é isso, todos temos situações. E bora olhar pra isso, né? E tentar equilibrar, né? O mais rápido possível. Tá bom? Gente, é isso então. Beijo pra vocês aí e fiquem com Deus.